Você já ouviu falar em regime tributário? Pois é, se duvidar, pelo menos para mim, fazer regime aí para tentar emagrecer é bem mais difícil do que definir qual o regime tributário de uma empresa. Quando a gente vai falar de uma empresa de participação societária, como é o caso da atividade da holding, ela nos facilita ainda mais essa definição. Se você não sabe o que é atividade e essa situação, deixa eu só explicar um pouquinho para vocês. Toda atividade, toda pessoa que nos procura para abrir uma empresa, independente da situação, ela vai chegar aqui, ela vai falar assim: João, eu vendo roupa. João, eu faço atividade de prestação de serviço com máquina agrícola para produtor rural. João, eu produzo sorvete e comercializo o sorvete ali. A pessoa fala isso. E para facilitar para o governo, eles existem uma lista, uma tabelinha, que é instituída pelo IBGE. E cada atividade dessa tem um código, o que a gente chama de KNAI. E o KNAI da holding, 6462000, que é o KNAI da holding, ela é uma atividade que não pode ser enquadrada no Simples Nacional. Simples Nacional é um dos regimes tributários. Por isso que eu falei que fica fácil para nós definirmos. Hoje nós temos assim, vou pegar microempreendedor, que é o CIMEI ali, né? Temos as empresas do Simples Nacional, temos lucro presumido e lucro real. Temos 4 regimes tributários. Microempreendedor são pouquíssimas as atividades, ainda existe a questão da limitação de faturamento, da quantidade de funcionários. De forma alguma nós iremos constituir uma holding, até porque a gente está pensando num patrimônio e iríamos constituir uma holding sendo microempreendedor. Simples Nacional, a própria Receita Federal já olhou o KNAI dessa atividade da holding e falou assim: não, esse daqui também não pode. Então nos resta 2 situações, lucro presumido e lucro real. Diante dessa situação, o que eu tenho para te falar, porque que é bem mais fácil, a gente vai olhar números. É isso mesmo, nós vamos conferir se vocês têm uma receita líquida, ou seja, se no final de uma operação, de um mês ali, tudo, vocês obtiverem lucros altos, então seria mais interessante irmos para o lucro presumido, onde existe uma alíquota determinada da tua base de cálculo e sobre essa alíquota é que iríamos aplicar essa tributação. Ou, se você não está tendo um lucro alto, aí sim a definição para o lucro real, que daí você paga o imposto somente sobre aquilo que sobrar realmente no teu bolso. Em outra oportunidade, nós iremos explicar com números, fazer esses cálculos tudo certinho, fazer uma simulação. O que eu quero falar para vocês é que o regime de tributação para a holding, ela é sim importante, mas não é o principal. Por quê? Na maioria das vezes, a atividade, a empresa que nós iremos estar constituindo, posso chamar isso de célula, ela não terá atividades. Então, nessa situação, por questão de organização, vai ser o principal regime tributário que nós iremos utilizar vai ser o lucro presumido. Pensa comigo. Você tem atividades, você tem vários imóveis. Esses vários imóveis estão alugados. Nós iremos constituir um mecanismo, uma formatação, onde o teu patrimônio vai poder ficar em uma célula, um CNPJ, e a tua receita vai poder ser tributada em outra. Nessa situação ali, você consegue dar uma garantia para o teu patrimônio e consegue fazer uma tributação com uma carga reduzida. Isso daí um especialista pode te explicar. E como eu sempre digo, é fundamental que você procure um especialista para poder estar falando e para poder estar analisando o seu caso, para poder estar confirmando com você qual é a tua necessidade, qual é o teu problema, qual é a solução para o teu problema. E aproveitando essa oportunidade, ficou com dúvidas? Deixa aí nos comentários, nos ajude a entender qual é o teu problema.